A paz de Deus, Irmandade, sejam bem-vindos ao nosso canal. A palavra revelada por Deus de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 18. O Senhor nos diz para orarmos sem cessar e sem desanimar, pois toda oração sincera que sai do nosso coração chega até Deus. A ordem do Senhor é orar, e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Se a nossa causa é justa, nossa oração vai abrir a porta. Vamos agora participar dessa palavra juntos. Irmãos, nós vamos ler a palavra no Evangelho de Lucas. Glória a Jesus. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. Lucas, no capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que disse o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Esta parábola, irmãos, anunciada pelo próprio Senhor Jesus, nosso Salvador, é tão conhecida e nos é confortante quando nós lemos e vemos o que aconteceu dentro do contexto dela. Mas é muito comum nós esquecermos, ou pelo menos não percebermos, que ela é uma continuação de algo que o Senhor Jesus estava falando. Se nós observarmos um pouco antes, no capítulo 17, o Senhor falava sobre a sua vinda, a vinda do reino de Deus, e anunciava como seria e como será a volta do Senhor Jesus. E depois que ele anunciou e falou, então ele disse, e contou-lhes também uma parábola, quer dizer também, ou seja, além de falar como vai ser a sua volta, também lhes contou esta parábola sobre o dever de orar sempre. Veja, os irmãos, que aqui não se diz sobre o costume, ou sobre a conveniência, ou sobre a oportunidade, mas fala-se de um dever. É impossível imaginar uma igreja, um cristão, uma comunidade que se diz seguidora de Cristo, sem estar dentro do contexto a prática da oração. É impossível. Não há como o homem chegar-se a Deus se não for através da oração, que é onde ele conversa com o Senhor e fala com Ele e coloca diante dele as suas necessidades. E Cristo colocava por esta parábola este dever de orar sempre e nunca desfalecer, porque é comum a nossa natureza humana, é muito natural encontrar em nós a ansiedade, o desespero, a pressa por receber o que pedimos. Mas aí o apóstolo lá na frente, pregando uma palavra, ele disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para vossos próprios deleites. E nós crescemos aprendendo a pedir, 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 e raramente oramos para agradecer, raramente oramos para consagrar-nos, raramente oramos para entrar nos mistérios da palavra e em Deus se aproximar como alguém mais próximo do Criador. As nossas orações, num contexto geral do ser humano,
é para pedir pelas suas necessidades, pelos seus desesperos, pela sua saúde, pela sua compra, pela sua viagem, pelos seus negócios. E hoje Deus manda esta palavra e nos pergunta por ela: quem está aqui disposto a bater na porta deste juiz, não do iníquo, mas do nosso Criador, em busca de justiça? Glória ao Senhor. E aqui temos uma outra informação. Quando nós falamos justiça, naturalmente imaginamos um inimigo, uma causa perdida, ou algum assunto que nos parece incômodo. Mas a maior justiça, irmão, que nós devemos buscar é aquela que Cristo pagou pelo seu sangue ao comprar a nossa alma. Porque o inimigo se viu dono do nosso destino, condenando-nos pelo pecado que por ele veio ao mundo. Mas em Cristo manifestou a justiça da salvação. E é esta que nós devemos lutar. Glória ao nome do Senhor. E se você e eu hoje, quem está ouvindo esta palavra, estiver disposto a bater na porta do Senhor por justiça, de salvação, o Senhor te fala já antecipadamente: a salvação não é negada, ela será dada a tantos quantos buscarem Cristo, nosso Salvador. Glória ao nome de Jesus. E o que Deus manda em nós por esse conselho é a oração, irmãos. O homem e a mulher, num contexto geral, se distancia de Deus pelas distrações do mundo, pelo formato que o mundo está trazendo numa nova sociedade, num novo conceito de vida, no qual a oração é algo que não se está mais tendo, não está se mais buscando, não está mais exercitando. Não se ora mais como se orava no passado, a todo tempo, pelas madrugadas, pelo dia, em todo momento em que pudéssemos, estaríamos buscando. E quantas vezes numa oração o Senhor manifestava a sua glória. A libertação terrena estava nas mãos de Deus, porque o justo entende que para Deus há um propósito debaixo do sol e há um tempo para todas as coisas, mas para buscar a Deus o tempo é aceitável, é já, é agora. Glória ao Senhor. E orar, irmãos, é uma ordem, está escrito aqui, é um dever de orar sempre, sempre, nunca desfalecer. É pela oração que nós chegamos mais perto de Deus. É pela oração que nos aproximamos do Criador. E aquele que está perto de Deus entende melhor esta vida terrena, porque ele enxerga o mundo por cima e não nivelado por baixo. Quem está nivelado por baixo sofre as algruas desta terra, mas quem alcança a sublime aproximação de Deus, vê o mundo por cima e percebe que isto aqui não é nada diante da glória que nos espera no porvir. Glória ao nome do Senhor. Se ora para servir a Deus, se ora, irmãos, para atender a obra, se ora para o dia, se ora para viver. Se você não tem nada para pedir, agradeça a vida. Se você não tem nada para orar, não tem franqueza: Senhor, eu não sei orar, ajoelha e faça da sua oração um momento de louvor. Glorifique o teu Senhor. Glória a Deus. Quer ver um exemplo, irmãos? Uma fila longa em algum lugar que se distribui senhas para ser atendidas. E as pessoas vão pela madrugada e ficam horas esperando, e de repente vem alguém com a senha e para no meio da fila, e aos que estão para trás diz: hoje não tem mais, volta amanhã. A pessoa volta e quando chega já tem tantas pessoas na frente e vem distribuindo a senha, e vai, e chega lá, volta amanhã, já não tem mais senha para você. E num dado momento ele encontra o proprietário, ou o gerente, ou o diretor daquele lugar, pelo caminho, que por algum momento foi seu amigo, mas por um distanciamento já não se falam mais, e comenta com ele: eu estou há tantos dias nessa fila e não consigo entrar, não consigo senha. E aquele diz para ele: por que você não me falou? Nós não temos mais contato. Se me falasse, eu te levava lá na minha sala, te receberia com água e um café, e conversaríamos um pouco para matar a nossa saudade. Hoje Deus manda esta palavra. Quantos crentes que não são mais cristãos, apenas dizem-se crente, mas em Cristo não estão mais seguindo e sequer lembrando. Mas hoje Deus vem nesta fila que está a humanidade procurando Deus e fala: os teus amigos serão meus amigos. Permita que Deus seja teu amigo. Através da oração se aproxime dele. Glória ao nome do Senhor. E se você está lá no fim da fila, o Senhor, que é dono de tudo, vai lá e te pega pela mão e diz: filho, você não é servo,
tu és filho, tu és filha, me dê sua mão, vamos lá na frente, vamos sentar e falar das coisas do meu Pai. Glória ao nome do Senhor. Irmão, a ordem da palavra é esta: orar, o dever de orar sem cessar e sem desanimar. Glória ao nome do Senhor. Podemos pregar a palavra, mas sem oração não chegamos nos mistérios. Podemos ter revelações, mas sem oração será revelação ou sentimento nosso. A oração nos faz saber e entender o caminho mais próximo de Deus. Aquela mulher batia na porta daquele juiz por uma causa, por justiça, e ele não a atendia e a desprezava e a desconsiderava, mas pela palavra, na leitura da palavra, nós entendemos o que ela buscava era algo justo, porque senão ela desanimaria. Ela era viúva, a mulher naquele tempo não tinha condição de fazer o que ela fazia, mas ela sabia que ela buscava algo que era justo. Então, seja o que for, eu não quero mediador aqui nem lá, eu vou direto no juiz, é ele que vai me entender. Se a causa dela não fosse justa, ele já a teria dispensado ou chamado seguranças e a colocado para ir embora. Mas mesmo com a sua crueldade, maldade, não temendo a Deus e nem os homens, ele disse: vou fazer justiça, porque era justa, vou fazer justiça para esta mulher, para que não mais me importune. Se ele fez para não mais ser importunado, Deus não faz por importuno, faz por amor. Se a tua causa é justa, dedica-te na oração. A oração vai abrir as portas. Glória ao nome do Senhor. A oração muda o destino de uma família. A oração muda o destino de um casal. A oração muda o destino de uma nação inteira. Quantas vezes os profetas se colocavam diante do povo e conclamava para que o povo orasse, e na oração Deus fazia uma obra e o destino de uma nação mudava. Olha a palavra. Os irmãos, imaginem se todos que estamos ouvindo esta palavra nos inclinássemos a orar, mas orar não é ajoelhar por um hábito, por um costume, como se fosse um ritual. É ajoelhar para falar com Deus, é Criador, é o Senhor, é com Ele que eu quero falar. Glória ao nome do Senhor. Veja, irmãos, que quando aquele rei foi visitado pelo profeta, o recado foi esse: a tua enfermidade é para a morte. E o profeta, saindo da sua presença, ele virou-se para a parede e orou, e clamou. O seu sentimento foi tão sincero, que mexeu no sentimento de Deus, que fez Deus mudar um destino, da morte para a vida por mais 15 anos. Será que a tua oração, a nossa oração, não pode o mesmo efeito? Tem a oração fraca, irmão? Tem oração fraca? Nunca mais diga isso: a minha oração é fraca. Oração fraca não sobe. Toda oração é ouvida por Deus, desde que saia do coração. O que existe é a oração sincera. Se você fala verazmente segundo o seu coração, o céu se inclina para te ouvir. Glória ao Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. E por esta palavra, o Senhor nos traz este conselho que está aqui. O iníquo juiz ouviu por ser importunado, mas Deus quer ouvir por amar-nos. A diferença é muito grande. O juiz queria atender para nunca mais voltar. Deus nos quer atender para que nós voltemos amanhã. Você está orando? Está orando? Hoje o Senhor diz: aprenda a orar um pouco mais. Cantamos um hino hoje: sou servo inútil. Temos até um ensinamento. Deus não nos chama de inútil, somos nós falando com Ele. Eu sou inútil, Senhor, lava a minha alma, tem piedade de mim. Eu não tenho condição de chegar diante da sua majestade, mas por Cristo como meu mediador, eu me inclino aos teus pés agora e te faço um pedido: me faça entender o que é falar com o Senhor, até o dia que Deus faça com você o que Assuero fez com Esther. Aponte para você o cetro de ouro, e o dia que a tua oração alcançar esta graça, aleluia, você vai perceber que o crente sofre por falta de entendimento, porque o que vem na nossa vida é permissão de Deus, e a seu tempo Ele cumpre o seu propósito. E se você está aqui buscando de Deus alguma coisa, e isso não vem às suas mãos, te diz o Senhor, está disposto a continuar a orar, continuar orando na presença do Senhor. Nação, ore. Povo, ore. Igreja, ore. O Senhor nos manda a este dever: mais oração, menos falatório, mais oração, menos murmuração, mais oração, menos reclamação, mais oração, mais consagração, mais amizade com os céus. Glória ao nome do Senhor.
Isso não é só para um irmão, para a irmã, a oração é para todos, é para o ancião, é para o cooperador de jovens. Vamos atender a obra, temos que orar para que Deus vá à nossa frente, senão vamos vazios. É para o diácono, temos que orar para que Deus vá na frente, revelando as necessidades. É para a orquestra, para que Deus tome você na música, como tomava Davi, e por tua oração, na virtude do Espírito Santo, os espíritos se afugentam. É para a igreja, para que haja sinais através da oração. Eu busquei a Deus, e alguém vem dizendo como adversário desta parábola: tinha o juiz, tinha a mulher e tinha o adversário. O adversário cobrava dela alguma coisa, e ela buscava no juiz a resposta da sua justiça. Você tem, eu tenho, nós temos um adversário. Não é o vizinho, não é o amigo, não é o parente, mas é aquele que vem desde aquele tempo passado, trazendo a tentação no mundo e lutando para que Deus não opere em nós. Mas na sua oração e na oração do justo, o rei do inferno fugirá de nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que a vossa oração seja abençoada e que Deus tome cada um de nós nesta tarde. E aos que estão ouvindo esta palavra, queira Deus que na última oração deste culto você possa ajoelhar diferente e dizer: Senhor, eu quero aprender a orar, eu quero orar mais. O que é o nosso corpo? Nosso corpo, irmão, o que é um atleta? Ele começa a caminhar, depois a dar uns trotezinhos, depois a correr 1 quilômetro, 30 quilômetros, 50, e depois torna-se um maratonista e termina a corrida, nem ofegante fica, toma um pouquinho de água e sobe ao pódio para receber o prêmio. Não é assim. Treino, o corpo está preparado. E quantos que estão preocupados com o corpo? Passam horas delineando o corpo e a alma enfraquecida. Não estamos fazendo nenhuma apologia contra os cuidados do corpo, mas estamos pregando sobre os cuidados da alma. Exercita a sua alma a partir de hoje. Coloca ela num exercício espiritual. Vai orar. Eu não consigo. Fica 1 minuto, 2, depois 5, depois 10. E vai orando, vai buscando ao Senhor. De repente você vai perceber que no momento a tua oração, ela se chega num estado espiritual tão próximo de Deus, que nem do tempo você percebe passar, porque quando o Espírito cresce, a carne se sujeita a Ele. E hoje o que Deus convida esta igreja é isso, que nós todos cresçamos em aumento de Deus através da oração, a chave que nos faz aproximar-se do divino. Por que isso, irmão? Porque o Senhor, anunciando a sua volta, anunciava dias terríveis que chegariam na terra, e que só aquele que estivesse em busca de Deus suportaria. Mas e quando vier o Filho do Homem, o nosso Senhor e Salvador? Será que o povo estará preparado, como está escrito aqui? O Senhor fará justiça por vós, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Querendo dizer, você quer justiça? Deus faz. Você quer que Deus te ouça? Ele ouve. Mas e quando o seu Filho vier, terá fé para você subir com Ele? Glória ao Senhor. Um pouco antes aconteceu o quê? Os 10 leprosos, 10 foram curados, só um voltou para adorar e agradecer. Quantos estamos aqui no culto online e por este mundo afora? Quantos estamos ouvindo? Mas quantos desta multidão vão ajoelhar e dizer: Senhor, eu quero orar, eu quero sentir Deus, eu quero sentir a Tua presença. Como que eu estou diante do Senhor? Como que eu estou diante da vida eterna que me foi proposta? Senhor, me corrija para que um dia eu possa alcançar os céus. Quem faz isto? Que fez o salmista: quem habitará nos teus tabernáculos? A oração que ele fez, preocupado em quem entraria lá, os limpos de mão e os puros de coração. É isso que você precisa e que eu preciso saber. Primeiro, antes de pedir, nós devemos perguntar: Senhor, o que o Senhor requer de mim? Como eu posso ser melhor na Tua presença? Senhor, como posso fazer para sentir o Senhor melhor? Glória ao nome de Jesus. Os irmãos querem ver uma coisa, irmãos? Nós estamos agora aqui. Os irmãos estão sentados, estamos em pé pela necessidade da presidência do culto, mas estamos todos aqui numa posição, olhos abertos. Estamos aqui ouvindo a bendita palavra e o conselho que Deus manda. Mas orar, nós fomos ensinados a orar ajoelhados, mas nem sempre podemos. Às vezes tem alguém aqui ouvindo a palavra e está dirigindo, está num leito de um hospital ou da sua casa, está numa condição que não dá para ajoelhar-se, ou mesmo estando aqui o joelho está machucado, não pode ajoelhar. Mas faz agora o que está escrito na palavra: vinde, provai e vede que Ele é Deus. Faz agora no teu coração uma oração sincera: Senhor, manifesta no meu coração a Tua presença. Diante desta palavra, responda o meu clamor. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. A virtude do Altíssimo está em nós, irmão.
Não vamos confundir virtude com movimentações muito agressivas ou alteradas. A virtude é o que você está sentindo agora dentro da tua alma. Santo é o Senhor, e aqui o Senhor também nos visita. E o Senhor, por esta palavra, nos faz bem claro a sua vontade. Temos muitas questões pedindo ao Senhor nesta tarde aqui, e os irmãos que estão assistindo, mas não tem como dar volta a esta palavra. A ordem de Deus é esta: orai. A ordem é esta: oração. Passaríamos aqui o dia todo falando sobre exemplos das Sagradas Escrituras, mas vamos lá em alguns. Ana, através da sua oração, sua madre abriu. Glória ao Senhor. Sabe o Senhor o que está aqui entre nós, e sabe o Senhor o que está ouvindo esta palavra. A tua oração pode e tem a mesma condição que a oração de Ana. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo caminho, é através da oração. Daniel, orando, os leões não o devoraram, o Senhor o guardou. Os leões não terão poder sobre você, se você estiver em oração. O mal não te vence. Glória ao nome do Senhor. Pedro preso, a igreja orando. O Senhor abriu as portas da prisão e colocou o seu servo em liberdade. Oração. Aleluia. E quantos que estão presos nesta tarde, por alguma razão terrena, mas a ordem da palavra vai abrir as prisões, e nós cremos pelo que Deus traz aqui. Sairemos daqui orando mais. E se nós sairmos daqui orando mais, teremos mais respostas de Deus e mais aproximação do Eterno, mais perto de Deus, mais longe do mal, mais perto de Deus, mais cheios de virtude, mais cheios de virtude, mais cheios de fé. Com mais fé podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, se você crê na palavra e no poder da oração que Deus requer de nós, leva a fé junto. A fé vai mover montanhas e vai trazer em ti a saudade que você tem da presença de Deus. O mundo está esfriando a muitos, mas a palavra vem aquecendo os nossos corações por esta ordem. A quem buscar o Senhor encontrará. A quem bater a porta se abrirá. E a quem a Ele chegar com lágrimas nos olhos, Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Glória ao nome do Senhor. Olha o que Deus diz aqui: orar sempre e nunca desfalecer. Não podemos esquecer disso, irmão. A oração é o nosso dever, o cumprir está em Deus, e em Deus está o tempo para cumprir a sua palavra. Não vamos esquecer o que aconteceu com Daniel. Daniel estava orando por 3 semanas, sem cessar. Daniel era um homem muito desejado, um homem próximo de Deus, cheio de Deus, com sinais inimagináveis por nós, irmãos, inimagináveis, mas pôs em oração e não conseguia a resposta. Ali está escrito no livro de Daniel que houve uma batalha, e um anjo, depois de 3 semanas, tocou nele e disse: levanta, homem muito desejado, faz 21 dias, 3 semanas, que eu fui enviado até você, mas houve uma batalha com o rei da Pérsia, e Deus mandou um dos seus príncipes, para que vencendo eu pudesse chegar até aqui. Aleluia. Ele podia dizer na primeira semana: Deus não me ouviu, eu vou deixar de orar. Não, eu vou orar. Não ouviu hoje, amanhã ele vem. Não vem amanhã, ele vem depois. Ele vem, ele vem. Glória ao Senhor. Daniel, levanta. Eu cheguei para te anunciar boas novas. Irmão, irmã, se o que você busca ainda não alcançou, diz o Senhor, não subestime o poder da palavra. Continue orando. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando e movendo o que é necessário. Mas passe os céus e passe a terra, a palavra não cairá. Glória ao nome do Senhor. Por esta palavra, Deus convida o seu povo a se consagrar mais, a orar mais, e você verá o Senhor atendendo o clamor do povo. Como Daniel orava sem saber o que estava acontecendo, mas uma grande batalha se travava. Você não sabe o que Deus está fazendo, mas alguma coisa vem vindo a teu favor. Você vai sem saber o que você vai encontrar, mas o Senhor te diz: pela sua consagração, pela sua oração, o Senhor estará te esperando no seu destino. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, o Senhor vem com a sua presença de uma forma tão agradável neste culto. Santo é o Senhor, que pregando a palavra dá vontade de cair de joelhos e já começar a orar. Não é verdade, irmão? Santo
Santo e santo é o Senhor. A oração abriu a madre Diana, a oração trouxe chuva depois de 3 anos e meio sem chover, a oração multiplicou o pão e o peixe no deserto, a oração abriu o mar, a oração segurou o sol e a lua, a oração segurou os leões e apagou a força do fogo. A oração que Deus colocará na sua boca, por mais simples que seja, moverá o céu a favor de você e da sua casa e da sua família e dos que atendem a obra em favor da igreja que você atende, do lugar que você está. Glória ao nome do Senhor. Irmão, você percebe o Senhor se agradando do propósito? Sabe o que é isso? É você dizendo no coração, é uma oração: Senhor, eu quero chegar mais perto de Ti. Ele vem vindo, eu quero chegar mais perto. Ele vai chegando. Quantos que agora estão dizendo no coração, eu quero chegar mais próximo do Senhor? O Senhor responde pela palavra. Se o iníquo juiz atendeu, você acha que o justo juiz não vai se agradar desse teu pedido? O Senhor está chegando perto de você, mais perto do que você imagina. Alá, alá, alá. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Nesta oração, se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor e deixa Ele te mostrar como é bom orar. Pegue gosto, aprenda, exercite e você nunca mais deixará o teu Senhor. Teve um tempo, você vai lá. Teve uma oportunidade, você vai lá. De repente, você vai ver os sinais de Deus começando a manifestar. Senhor, o que é isso? É o fruto da tua oração. A oração salva casais, salva a família, busca filhos no mundo, busca filhas perdidas, abre portas, a oração faz obras. Mas quando vier o Senhor, achará Deus fé na terra? Busque o que você quiser, mas não esqueça da vida eterna. Em Cristo, a sua salvação, você alcançará pela consagração da sua alma. Deus seja louvado. Antes de sair, deixe o seu like. Ele é muito importante. É através do seu like que o YouTube indica esse vídeo. O nosso maior desejo é que o amor de Deus alcance muitos corações através dessa mensagem. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhum vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.